Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Tiago Brito, da Escola do Virgem Maria de Arruda. Vamos aqui a mais um conteúdo aqui da apostila do bloco 6, a qual vocês estão com ela respondendo em casa. Esse conteúdo refere-se às primeiras questões da apostila, da unidade temática Números e Operações. Vamos resolver aqui multiplicação de frações, tá bom? Também que nós temos uma multiplicação de frações. Primeiramente, lembrando que aqui na fração 3/5 vezes a fração 2/7, também a gente pode lembrar que a fração 3/5 e a fração 2/7 ela é classificada como frações próprias, né? São frações próprias, onde o numerador, que é o de cima, é menor do que o denominador, o de baixo, ok? Entendido? Então, quando isso acontece, nós chamamos a fração de fração própria. O numerador é menor do que o denominador, ou seja, né, o de cima é menor do que o de baixo, ok? E para multiplicar frações é muito simples. Basta você multiplicar numerador por numerador, certo? Numerador por numerador e denominador vezes o denominador, ok? Então vamos lá. 3 vezes 2 e 5 vezes 7. 3 vezes 2 é 6 e 5 vezes 7, 35. Então a fração é 6/35, essa fração 6/35, também a gente classifica como fração própria, né? O numerador é menor que o denominador. E a gente pode ver se é possível simplificar essa fração, certo? Então, se você for imaginar os divisores de 6, né, que esse é maior que 1, então, essa fração, nós dizemos que ela é uma fração irredutível. Certo? É uma fração irredutível, não dá para me simplificar, né? Ou seja, os divisores de 6, né, também não são divisores de 35, então eu não posso simplificar essa fração, entendido? Fração própria, certo? Também para lembrar, fração própria porque o numerador é menor que o denominador, o de cima é menor que o de baixo, ok? Tranquilo? Até aí? Então vamos passar aqui para o nosso próximo tema também, que é continuaçãozinha do nosso bloco. Divisão de frações. A gente tem 3 maneiras de dividir frações, tá certo? Nesse primeiro exemplo aqui, é fração sobre fração. Olha como ela está montadinha. 8, né? 8 meios dividido por 6 meios, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu repeti a primeira fração, 8 meios, e multipliquei pelo inverso da segunda fração. Segunda fração, 6 meios, o inverso dela é 2/6, né? Você pega o numerador da segunda fração, passa ele para baixo, e o denominador você passa ele para cima, é o inverso, né? Aí agora é só multiplicar, ó.
8 vezes o 2, que nós aprendemos multiplicação. 8 vezes 2, aqui não ficou a multiplicação de frações. Da divisão passou para a multiplicação. E 2 vezes 6. Pronto. Olha. 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. 2 vezes 6, 12. Certo? 12. Essa aqui é uma fração imprópria, né? O numerador é maior que o denominador. O de cima é maior que o de baixo. E será que dá para simplificar, né? Eles têm divisores comuns? Tem, né? Mas quando você está achando um pouquinho difícil, né? Você divide 4. Vamos fazer aqui que dá por 2, ó. Facinho, o mais fácil é o 2, então você divide tudo por 2. 16 por 2 é 8. E 12 por 2 é 6, né? Não é isso? Ok? E você ainda pode continuar e dividir por 2. Olha só. 8 por 2 é 4. E 6 por 2 é 3. Tá ficando pequenininho, mas você tá entendendo, né? Ó. Então, nós temos que a fração 8 sexto é uma fração equivalente a 16 dozeavos. Né? Essas frações aqui que eu estou circulando, elas são frações que nós classificamos também de frações equivalentes. Além de ser frações equivalentes, que têm o mesmo valor, elas também são frações impróprias, que o de cima é maior que o de baixo, o numerador maior que o denominador. E aqui não dá para simplificar mais. Nós chegamos numa outra fração, que ela é uma fração irredutível, né? Ela é uma fração irredutível. Não dá mais para dividir, tá ok? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Façam as atividades, não deixem de responder os cabeçalhos de cada disciplina, tá bom? Um abraço.